Olá, mais uma vez estou aqui com vocês, gravando mais um estudo bíblico, onde estamos aqui fazendo um panorama bíblico. Esse é o estudo número 2. Iremos abordar sobre os livros históricos. Eu vou falar da conquista ao exílio. Amém? Preparados? Vamos começar? Então, o que são os livros históricos? Os livros históricos, a sua composição e seu período, eles são os 12 livros que vão de Josué até Esther. Eles cobrem cerca de 1000 anos de história, desde a entrada em Canaã até o retorno do povo de Deus do exílio. O seu foco narrativo, ele fala sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a resposta, muitas vezes infiel, do povo de Israel. Ele aborda também a divisão principal, que fala sobre a conquista, os juízes, a monarquia unida, o reino dividido, o exílio e o retorno. E aborda sobre a mão de Deus também, que esses livros eles não são apenas registros de fatos, mas uma interpretação teológica da história, mostrando que Deus ele é o Senhor de todas as nações. Bom, de Josué até Juízes, vamos falar sobre conquista e ciclos. Em Josué, aborda a entrada em Canaã, a queda de Jericó e a divisão da terra entre as tribos. Fala sobre o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Já em Juízes, o período de 300 anos foi marcado por ciclos de pecado, opressão, clamor e libertação. Deus levanta libertadores como Gideão e Sansão. Já em Ruth, apresenta uma história de fidelidade e redenção no meio do caos de Juízes. Ruth, a Moabita, torna-se ancestral do rei Davi e de Jesus. O versículo aqui do tema de hoje é Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Bom, já de 1º a 2º Samuel, nós temos a transição para a monarquia. Já em Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas da monarquia, ele unge os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, que foi o rei escolhido pelo povo. Ele começou bem, mas a sua desobediência e orgulho o levaram à rejeição por Deus. O conflito, que foi a ascensão de Davi e a perseguição de Saul, mostrando a soberania de Deus na escolha de seus líderes. Aborda o reinado de Davi, que foi a aliança eterna. O rei Davi unifica as tribos, ele estabelece Jerusalém como capital e traz a Arca da Aliança para o centro da nação. Fala sobre a promessa que Deus estabelece uma aliança com Davi, prometendo que de seu trono seria estabelecido para sempre. A aliança davídica aponta diretamente para Jesus Cristo, o filho de Davi, cujo reino não terá fim. Amém? Glória a Deus. Já em 1º e 2º Reis, aborda a glória e a queda. O auge de Israel, que foi o reinado de Salomão, onde vemos sabedoria e riqueza, foi o período de maior expansão e paz em Israel. Vemos o templo,
que foi a construção da habitação permanente para a Arca da Aliança em Jerusalém. Vemos também o declínio, que é a idolatria de Salomão, prepara o caminho para a divisão. O reino dividido, que foi o conflito e exílio, norte versus sul. Israel, 10 tribos, e Judá com apenas 2 tribos. Eles se separam após a morte de Salomão. Os profetas Elias e Eliseu surgem para confrontar a apostasia e chamar o povo ao arrependimento. O fim, que foi a queda de Samaria, em 722 a.C., e a destruição de Jerusalém, em 586 a.C. A história dos reis nos revela que a segurança de uma nação ela não reside em exércitos ou riquezas, mas na fidelidade e aliança com Deus. Já em 1º e 2ª Crônicas, nós temos a perspectiva espiritual. O propósito ele está escrito para os judeus que retornaram do exílio, visando restaurar sua identidade espiritual e esperança na linhagem de Davi. O seu foco central lhe dá ênfase ao templo, ao sacerdócio e à adoração, omitindo falhas políticas para focar na fidelidade religiosa. Reis versus Crônicas. Nos livros dos reis, a perspectiva política e profética foca no trono e no julgamento das nações Israel e Judá. Já o livro das Crônicas, a perspectiva sacerdotal e eclesiástica, ela foca no altar e na restauração de Judá. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Já em Esdras e Neemias, nós vemos o retorno. Esdras, que é o templo, narra o retorno do exílio sob o decreto de Ciro e a reconstrução do templo em Jerusalém, restaurando o centro da adoração. Neemias, os muros. A liderança estratégica na reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias, devolvendo a segurança e a dignidade ao povo. Reforma espiritual. Mais do que pedras e argamassa, esses livros tratam da reconstrução do caráter do povo através da leitura pública da lei e do arrependimento. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Deus ele é o especialista em restaurar o que estava em ruínas. Ele usa líderes corajosos para cumprir seus propósitos de renovação. Já em Esther, a providência invisível. O povo na diáspora, contexto, judeus vivendo no Império Persa sob o reinado Assuero, ou Xerxes. A ameaça. O plano maligno de Amã para exterminar todos os judeus do reino. E a coragem. Esther arrisca sua vida ao se apresentar ao rei sem ser chamada para interceder por seu povo. E temos a mão de Deus, que embora o nome de Deus não seja mencionado, sua soberania é evidente em cada coincidência da narrativa. A instrução da festa de Purim celebra a libertação milagrosa e a preservação da linhagem messiânica. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou
a posição de rainha. Esther 4:14. E vemos agora aqui, nesse último slide, as lições de cada livro histórico. Nós vemos a soberania, Deus ele governa a história e o destino de todas as nações. Vemos a fidelidade, onde as promessas de Deus nunca falham, mesmo em séculos. A justiça, a desobediência traz consequências, mas há misericórdia. Vemos providência, onde Deus age nos bastidores para preservar o seu povo. E restauração, Deus reconstrói o que o pecado e o tempo destruíram. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero você no nosso próximo estudo, que falaremos sobre os livros poéticos de Jó até Cantares. Fico por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.